Começar o ano com vitória é bom demais. Timão 3, Ponte Preta 0, vitória segura do Corinthians. Iniciamos o Campeonato Paulista aí muito bem. Para você que não sabe, o Campeonato Paulista esse ano tem um formato diferente. São 16 times em tabela única e você joga apenas contra 8 desses times. Ou seja, tem 7 times que você não joga. Então é importante ganhar, fazer saldo de gols, porque vai ser importante nos critérios de desempate. 8 times se classificam, o primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro pega o sexto e o quarto pega o quinto nas fases de quartas de final. Então é importante fazer saldo de gol, é importante não sofrer gols e é importante vencer. Principalmente quando se inicia dentro de casa, como foi o caso de hoje, quando se pega uma equipe que está fragilizada no momento, é a Ponte Preta. Ela não conseguiu inscrever as suas contratações no campeonato e ela vem de um time que estava em crise. Os jogadores fizeram uma greve, se eu não me engano, a Ponte Preta estava em crise. Então era muito importante o Corinthians não tropeçar hoje e não tropeçou. Com gols de Gustavo Henrique, André e André Ramalho, o Timão vence a Ponte Preta por 3-0. Já deixa seu like no vídeo, comenta o que achou da partida e vamos falar muito do que foi esse jogo. Também clique no botão hypar se estiver vendo pelo celular, que ajuda demais o canal. Bom, o jogo começou com o Corinthians num nível bom, controlando o jogo, chegou a ter mais de 80% de posse de bola, dominando as ações da partida, sem dar escapes para a Ponte Preta e rodando muita bola. Lógico, num ritmo devagar, num ritmo assim, lerdo até, mas é normal, início de temporada, o Corinthians que teve pouquíssimos dias de descanso, encerrou a temporada no dia 21 de dezembro e hoje, dia 11 de janeiro, já está começando outra temporada. Teve apenas 7 dias de treino, então é normal esse início mais lento do Corinthians, uma recuperação física também, que vai acontecendo durante os jogos também, porque o desgaste não pode ser grande. Desgaste esse que prejudicou muito a Ponte Preta, principalmente no segundo tempo, pela faixa etária do time ser bem mais alta que a faixa etária do Corinthians. Mas voltando a falar do jogo, o Timão fez um início interessante, mas faltou presença de área, na minha opinião. Faltou o Guinegão ficar mais na área, o Vitinho ser uma presença maior na área, maiores infiltrações na área por parte do André, do Charles, até do Carrilho, do Bidon. O Corinthians acabou abrindo o Guinegão e o Vitinho e ninguém ocupando o centro da área. Uma partida muito interessante no início, para mim, do Mateuzinho e do Matheus Bidu. E boa parte das jogadas do Corinthians vieram de inversões de bola desses dois atletas. Bom, o Corinthians foi tentando, foi criando uma oportunidade, criando outra oportunidade. Muitos chutes por cima do gol, vários, inclusive, todos os 5 primeiros foi por cima do gol. E aí começou a levar mais perigo e não conseguiu fazer o seu gol. A principal chance do primeiro tempo foi um desvio que a bola bate no jogador da Ponte Preta e vai para fora, e um chute do Mateuzinho de fora da área. Inclusive, as principais chances do primeiro tempo vieram da Ponte Preta, mas não porque o Corinthians não controlou a partida. No final do primeiro tempo, o Corinthians caiu fisicamente e a Ponte Preta começou a ocupar espaços no campo ofensivo do Timão. E no escanteio, um bate-rebate, quase que a Ponte Preta fez um gol com o Matheus Bidu ia fazendo um gol contra, lance sem querer, o Hugo fez uma baita defesa. No lance anterior, o Hugo também tinha feito uma defesa num chute de bico, de bicuda do atacante da Ponte Preta e nada mais, nenhum perigo maior. O Corinthians foi pro intervalo e voltou com mudanças, não mudanças no time titular que começou o jogo, mas mudanças táticas. O André Carrilho começou a jogar mais centralizado, o que deu liberdade pro Charles pisar mais à frente e pro Bidon flutuar mais durante os espaços do campo. E isso pra mim foi fundamental. O Bidon começou a cair mais também pelo lado esquerdo, fazendo ali uma tabelinha com o Matheus Bidu, fazendo 1-2 com o Matheus Bidu, e o Bidon traz muita qualidade para o time do Corinthians. Inclusive, que jogadaça fez o Bidon, numa bola que veio lá do alto, ele domina, sai fazendo embaixadinha, vira, já ia armar o jogo, sofreu a falta, o desarme. Mas que jogadaça faz o Bidon, que jogador é Breno Bidon. O André também começou a participar mais, ficou mais solto, com essa mudança do André Carrilho caindo mais pro meio e saindo um pouco da lateral direita que o Carrilho estava fazendo, estava subindo até menos que o Mateuzinho. Início de temporada, o Carrilho ainda está num ritmo, pareceu abaixo de seus companheiros, mas muito bom jogador tecnicamente, e por isso agregou nessa saída de bola ao ser o primeiro homem de meio campo do Corinthians, até porque a Ponte Preta ela não trazia tanto perigo, então não tinha por que ter Charles ali, fixo, fincado ali,
e o Charles tem uma qualidade menor de saída de bola. Então colocou o André Carrillo ali, o Corinthians melhorou na saída de bola, distribuição de jogo, o Mateuzinho e o Bidu espetados, uma hora um ia, uma hora o outro ia, e o Corinthians começou a criar mais jogadas. O Guinegão parou de cair tanto para os lados e ficou mais fixo. Isso ajudou o Corinthians a criar mais essas chances, mas o gol do Timão surge de escanteio, cruzamento na área, o Gustavo Henrique teve a chance de fazer um gol, inclusive foi um lance de escanteio, a bola ocorreu, o lance todo. A bola saiu, o Gustavo Henrique permaneceu no ataque, cruzamento para a área, o Gustavo Henrique cabeceou, já estava pronto para comemorar. O goleiro Diogo Silva defendeu, foi escanteio novamente para o Timão. E no lance, o Corinthians teve outra chance, fez o gol fez o gol do Matheus Bidu, estava impedido, impedimento bem marcado, inclusive vou falar da arbitragem no final desse vídeo. E na terceira participação do Gustavo Henrique na bola aérea, gol do Corinthians, aí sim válido, que o Gustavo Henrique na bola aérea, ele é praticamente impecável, ele praticamente não perde nenhuma bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva, e a ofensiva é uma jogada manjada, todos sabem que a bola vai no Gustavo Henrique e ele acerta todas. Há anos atrás, ali 2019, 20, 21, 22, eu vim aqui no canal e eu batia, pelo amor de Deus, parem de jogar a bola no Gil, o Gil, ele não tem direção nenhuma, quando ele ganha aérea, ele não tem direção na bola, ele erra todas as bolas aéreas que vão pra ele, toda a bola aérea no Corinthians vai só pro Gil. Agora não, toda a bola aérea vai no Gustavo Henrique, mas o Gustavo Henrique tem muito mais direção, tem muito mais senso de espaço, posicionamento, cabeceio que o Gil tinha. Então é assim uma característica muito importante essa bola aérea do Gustavo Henrique. Logo depois o Corinthians chega ao seu gol do André, um gol do André, um gol cagado, mas cagado também vale, o Guinegão brigou pela bola, o Mateuzinho bateu, e bate no André e é gol do Corinthians, ali o jogo ficou controlado, tranquilo. E ainda o Timão começa a fazer as mudanças, né? Entre o Pedro Raul, entre o Kaique, entre o Rian, entre o Jacaré e entre o Dieguinho. Então assim, garotos da base ganhando oportunidade, Pedro Raul ganhando oportunidade ali de atuar novamente. Gostei da entrada do Pedro Raul, muito intenso, ainda não teve nenhuma chance, então não tem muito o que criticar, mas ele foi muito intenso, correu bastante, lutou bastante, se dedicou bastante, eu valorizo isso. Gostei da entrada do Jacaré, o Dieguinho, se melhorar a tomada de decisão, o Kaique também, são dois jogadores que tem muito a agregar ao time, muito a agregar mesmo, tem muita qualidade técnica, tanto o Dieguinho quanto o Kaique. E o Rian é um jogador limitado, porém, ele tem muita dedicação ao meio campo do Corinthians, é muito bom defensivamente, na minha opinião. Ofensivamente ele não consegue entregar tanto, mas é um jogador dedicado e eu valorizo isso. Corinthians, jogo ganho, começou a tocar bola, tentar algumas oportunidades, não sofreu riscos da Ponte Preta, teve um lance ou outro, uma chegada da Ponte, mas nada demais. E ainda faz o terceiro gol, assistência do Gustavo Henrique, se não estou enganado, ele toca para o André Ramalho, o André Ramalho tira um torpedo lá de trás, dá um chutaço, faz o gol já nos acréscimos, 3-0 do Corinthians, um jogo seguro defensivamente, um jogo bom ofensivamente até, com muitas movimentações, e era um time reserva do Corinthians, que não teve Garro, não teve Memphis, não teve Uri, não contou com seus principais jogadores. Muitos falaram da saída do Maicon. Bom, temos André. O André é muito bom atleta, tá? Muito bom atleta, pisa na área, é forte fisicamente, ajuda na marcação, ajuda no ataque. Muito bom o André. Tá chegando aí, parece o Matheus Pereira, eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre isso. Mas é isso. Timão 3-0, bom início de temporada aí e... esperançoso, né? Esperançoso. Foi legal, foi gostosinho assistir o Corinthians hoje. Like no vídeo, por favor, se inscreva no canal. Se assistiu o vídeo até agora, um beijo, queijo, caranguejo, nós estamos junto e vai Corinthians!